Queridos irmãos, o ano era de 2005. Eu, a minha esposa, nós não tínhamos filhos na época, o meu cunhado, o irmão dele, né, e a minha irmã, nós estávamos na maior praia do mundo. Você sabe onde fica a maior praia do mundo em extensão? Ela é aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Começa na cidade de Rio Grande. Ela tem cerca, e ela vai terminar lá no Uruguai, ela tem cerca de 254 quilômetros de extensão. É a maior praia do mundo. E nesse ano, nesse janeiro de 2005, inclusive essa praia está no Guinness Book, né, como a praia mais longa, ela é famosa por suas paisagens naturais e pelas áreas desérticas. Atenção por essa ênfase aqui, essa informação, áreas desérticas. É possível percorrer ela de carro, porque tem areia, a areia é firme, né? Dá para percorrer ela de carro. E nós chegamos lá em janeiro, queríamos visitar essa praia, e aí nós chegamos literalmente no início dela, nessa partezinha aqui, ó. Nós chegamos lá nessa parte, estacionamos o nosso carro ali, do meu cunhado, não haviam carros na época, né? Nesse dia que nós fomos, estávamos lá. Entramos na água, começamos a brincar lá na água e começou muito siri ou caranguejo, não sei qual o bicho miserável que fica mordendo a gente lá, e não dava paz, a gente não conseguia colocar os pés na água, né? Ficar assim sossegado andando, porque os bichos, não sei se por causa das pedras ali, eles se acumularam. E aí a gente falou, aqui não está legal aqui para nós ficarmos aqui. E a outra informação é, nós não havíamos levado protetor solar. Como você pode ver, não tem muita sombra ali perto. Lembra a área desértica? E aí o que nós tínhamos levado era bronzeador. E nós, como pessoas, seres inteligentes, nós falamos, o bronzeador vai fazer uma função melhor do que não ter nada. Então nós passamos bronzeador. Estávamos lá, o bicho incomodando. E aí, se você pegar aqui no início da praia e até essa cidade de Rio Grande aqui, ó, se você pegar no início da praia até aqui, tem mais de 10 quilômetros. E quando nós estávamos lá no cantinho, nós olhávamos para a cidade, lá adiante, nós víamos lá aqueles prédios lá no finalzinho, nós víamos o movimento lá, e nós falamos assim, vamos caminhar em direção até lá, porque com certeza a gente vai encontrar algum camelô, e aí a gente compra o protetor e nós voltamos aqui, vamos ter um dia maravilhoso. Começamos a andar 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, o sol queimando, vamos entrar na água, entrávamos na água, saíamos da água, o que isso acontece? Começa a fazer uma lupa, né? A água no corpo, o sol batendo, então vai queimar mais. E nós fomos caminhando das 9 da manhã, era 4 horas da tarde, não havíamos encontrado nenhum vendedor. Quando deu 4 horas da tarde, estávamos queimado, assado, sem força, porque não tinha, a energia já tinha se consumido. E aí, quando caiu a ficha, o carro está quase a 8 ou 9 ou 7, sei lá quantos quilômetros lá atrás. Eu não aguentava mais. Eu falei, daqui eu não saio. Eu não dou mais nem um passo para frente e nem um passo para trás. Eu não vou voltar tudo isso que eu caminhei. E aí nisso a Má ficou apavorada, minha irmã ali também. O meu cunhado, graças a Deus, era um cara atlético, ele falou, eu volto para buscar o carro. E aí ele voltou correndo. Aí nós sentamos ali debaixo de uma pequena sombra, juntamos um dinheiro ali, compramos uma Coca-Cola, dividimos. E aí a partir daquele momento eu comecei a tremer. Eu tive insolação, queimadura de 2º grau, estourou bolhas em todo o meu corpo, trouxe manchas na cabeça, estourou tudo, bolhas. Eu estou contando isso porque eu quero te perguntar, você já participou de um programa assim? Um programa, essas ideias de jirico que alguém dá? E lá em Atibaia a gente tinha uma pedra, né, com 1000 metros acima do nível do mar. E eu falei, meu cunhado, eu quero que um dia você suba lá junto comigo. Lá não tem sombra também. E você não vai levar protetor. Eu quero que você suba comigo e fique algumas horas lá, 1000 metros acima do nível do mar pegando. Quando nós fomos para o Maranhão, né? Área desértica lá também, os Lençóis Maranhenses, lugar lindo, maravilhoso. Falei, cunhadinho, vem visitar aqui, quero te levar para passear nas dunas famosas do Maranhão. Ele não foi, ele é esperto. Você já participou de uma indiada assim, né? De uma atividade assim?
Irmãos, imagine um grupo de viajantes atravessando um deserto. Não havia cidade próxima, não havia água, não havia o mar para de vez em quando relaxar, o sol escaldante, o caminho interminável, o desânimo querendo fazer eles parar, e alguns começam a duvidar: será que nós vamos de fato encontrar o nosso destino? Será que nós vamos de fato conseguir descansar? E na mensagem de hoje, eu gostaria de ver com os irmãos em Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 19, acerca de um problema que os viajantes em direção à Nova Jerusalém enfrentam. Gostaria de ver com os irmãos a nossa posição em Cristo, o que o texto nos fala. Gostaríamos de ver também acerca do perigo da incredulidade, de nós duvidarmos. E gostaria de ver também com os irmãos acerca da providência, o que Deus preparou para nós enquanto estamos caminhando em direção à Nova Jerusalém. O livro de Hebreus, ele exalta Cristo. Ele mostra que eu e você, nós precisamos de Jesus, senão nós vamos sucumbir, nós vamos desanimar, nós vamos parar, nós vamos estacionar, nós vamos desistir diante do deserto da nossa vida, diante de todos os problemas que nós enfrentamos. E é por isso que na mensagem passada nós vimos a importância de olhar para Jesus e ouvir o Espírito Santo. E na mensagem de hoje, então, nós queremos extrair mais um ingrediente que vai nos ajudar nessa caminhada. A primeira informação nós encontramos no versículo 12, acerca desse problema. Hebreus capítulo 3, versículo 12 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Perceba o que Hebreus está falando. Cuidado, irmãos, alerta, estejam atentos, para que nenhum de nós tenhamos o quê? Um coração perverso, um coração duro, um coração incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Você já reparou que quando nós enfrentamos problemas, nós sempre culpamos as outras pessoas? Sempre são os outros que estão errados? São sempre as circunstâncias? É sempre essa vida? É sempre esse corpo que Deus nos deu? Nós não olhamos para nós e nós falamos assim: o problema está onde? Está dentro de mim. O problema não está fora, o problema está dentro de mim. Tem pessoas que falam: a culpa é do mundo, o mundo caído, o mundo está cheio de problema. Outros falam: é o diabo, é o cão, está me afligindo, está me perturbando. Mas o que o texto está falando é: cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O nosso maior problema está no nosso coração. E olha como que o texto vai descrever o nosso coração. No versículo 12 ele fala um coração perverso, incrédulo e que se afasta de Deus. No versículo 19, ele fala de novo acerca da incredulidade. Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. E além disso, o nosso coração, ele pode se transformar num coração duro. Tudo que Hebreus está falando, o autor de Hebreus está falando nesse capítulo 13, 4, tem a ver com a dureza de coração. Olha o versículo 8. Não endureçam o coração como na rebelião. Olha o versículo 13. Versículo 13, ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Versículo 15, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Capítulo 4, versículo 7. O finalzinho do versículo 7, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. O nosso problema, irmãos, é que o nosso coração ele se torna duro, um coração de pedra, um coração insensível, um coração que não se curva, um coração que não ouve o Espírito, um coração que não amolece. Sabe aquele pão francês que passa de um dia para o outro, vira quase uma pedra, vira uma arma capaz de jogar aquele pão, né, francês na cabeça de um e dar um barulho, porque o coração vai endurecendo, vai ficando duro, perde toda a sensibilidade. Nós vemos aqui, irmãos, que o inimigo ele não mora ao lado. O inimigo mora onde? Dentro de nós. O nosso coração nós carregamos. Nós viemos para a igreja, a gente está trazendo o problema. A gente vai para casa, a gente leva o problema. A gente vai para o emprego, nós estamos levando o problema. O problema é o nosso coração endurecido. Nós convivemos com pessoas de coração duro. E nós só conhecemos as pessoas quando nós estamos sendo o quê? Provados. Quando nós estamos
testados. No aconselhamento bíblico, eu tenho na mesa lá um álcool gel, um potinho, né, de álcool gel. Eu sempre falo no processo de aconselhamento, se eu falei assim, eu pego aquele potinho e falo assim, se eu chacoalhar esse potinho aqui, o que vai sair aqui de dentro? O que as pessoas falam? Álcool em gel. Aí eu pego um copo de água, se eu chacoalhar esse copo de água aqui, o que vai sair aqui de dentro? Água. Se nós pegarmos um copo de coca e nós chacoalharmos, o que vai sair lá de dentro? Coca. O problema é que quando nós somos chacoalhados, o que sai de dentro de nós? Dureza, perversidade, incredulidade. O que nos cansa no ministério não são pessoas que querem falar assim, reconhecem os seus pecados, as suas lutas, olha, eu estou com essa dificuldade, eu quero viver para a glória de Deus. O que cansa na vida são pessoas que falam assim, eu não preciso de Deus. Eu sou mais eu sei me virar. O que é isso? É um coração duro. Você já reparou que os fariseus, na época de Jesus, eles tinham, entre aspas, conhecimento da palavra? Já reparou isso? Eles conheciam a palavra. Jesus não poderia ter chegado e falado assim, fariseusada, chega aqui, saduceus, cheguem aqui. E ele começado o seu ministério com essas pessoas que já conheciam a palavra, ele não poderia ter feito isso? Ele fez isso? Não fez, porque eles eram cheios de si mesmo. Jesus vai àquelas pessoas que eram desprezadas, envergonhadas, mas que tinham um coração sensível ao Espírito. Esse texto foi até mencionado hoje na nossa escola bíblica, o texto de Lucas 18, versículo 9 a 11, diz o seguinte, há alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus, eu te agradeço, Deus, porque eu não sou igual aos outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, nem mesmo com esse publicano aqui. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, porém, ficou à distância. Ele sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. E Jesus diz, eu digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Nós tivemos uma luta do Tyson alguns dias atrás. A gente pegou o auge dele, a maioria de nós aqui. Se você não é adolescente, talvez você pegou o auge, você assistiu algumas lutas do Tyson. Hoje ainda, não estou falando em valor de dinheiro, tá? Porque se alguém desse aí 2 milhões para ti, 10 milhões, e falar, você entra no ringue com o Tyson, você fala agora. Agora. Mas não estou falando de dinheiro. Estou falando assim, entra no ringue com o Tyson, você entraria? Talvez você fala, pela experiência, vai doer? Não, você nem vai ver o que aconteceu, né? Você entraria no Tyson, você acha que você ganharia? Ah, mas ele é idoso. Não, mas ele é alguém experiente. Ele é alguém experiente. E sabe o que Deus diz? Que se você quiser brigar com Deus, se você quiser falar, Deus, chega aqui, entra no ringue comigo. É só você falar assim, eu sou mais eu, Deus. É só ter um coração orgulhoso. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quer bater de frente com Deus, quer chamar Deus para o ringue. Deus, eu quero ver quem que é mais forte. É quando a gente se exalta. Quando nós temos um coração duro. Pessoas sujas, que são pecadoras, mas que reconhecem a graça de Deus. Reconhecem que precisam de Deus, essas pessoas serão exaltadas. Pessoas limpinhas, olha, eu não faço nada de errado. Na verdade, quem faz sempre algo pior são os outros. São os outros. Eu não cometo esses pecados. Eu nunca vou cometer esse pecado. Irmãos, essas pessoas estão se opondo a Deus. Enquanto nós caminhamos para nossa Jerusalém, nós precisamos reconhecer que nós temos um problema sério. E esse problema é o nosso coração. Ore sempre, sempre ore. Deus, não permita que o meu coração fique endurecido à sua voz. Quando eu ouvir a sua voz, que o meu coração seja quebrantado e eu possa me submeter, falar, convém que o Senhor cresça e eu diminua. Eu já usei o exemplo da minha mãe para os irmãos. A minha mãe, quando vai fazer devocional, ela fala, eu vou começar a ler a Bíblia e eu só vou parar quando Deus falar comigo. Eu vou ficar lendo a palavra e lendo, porque às vezes a gente lê a palavra como se fosse uma notícia, como se fosse um rios.
A gente lê a palavra e não lembra o que a gente leu. Mas Deus, nós queremos ter um coração sensível à tua voz. No versículo 14, ele vai falar sobre a posição que nós estamos. Ele diz o seguinte: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Esse texto, irmãos, do versículo 14, fala que nós participamos de Cristo, nós já estamos nele, nós já fazemos parte da família dele, nós já fomos salvos, nós fazemos parte do povo de Deus. Mas é interessante que ele usa uma expressão aí, ó, desde que. Você reparou? Nós participamos de Cristo. Ah, eu sou de Jesus. Você não conhece essas pessoas? Eu tenho certeza que Jesus mora em mim. Já ouviu pessoas falando assim? Mas o texto fala um desde que. Desde que o quê? Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Se nós nos apegarmos a essa confiança do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, aqueles que se tornaram participantes de Cristo são aqueles que irão resistir, persistir em fé até o fim. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós vamos evidenciar como? Através da perseverança. Hebreus vai falar isso, eu mencionei já, Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Com problema ou sem problema, o nosso alvo é claro. Nós estamos indo em direção a Jesus. E o diabo ele vai tentar nos desviar, vai tentar fazer com que a gente fique no deserto, mas nós caminharemos em direção a Cristo, nós vamos persistir. A perseverança nas lutas diárias que eu e você nós enfrentamos evidencia que nós participamos de Jesus. Por que que você passa tanto problema, tanta dificuldade? Porque Satanás quer que você desista. Você não passou por isso às vezes? Você está sendo tentado, aí você fala assim, quer saber de uma? Eu vou me entregar um pouquinho à tentação. Tá muito difícil, tá muito difícil. Estou suando, estou sofrendo, vou me entregar um pouquinho à tentação. Aí você se entrega à tentação e a pressão diminui. Já reparou isso? Por que que ela diminui? Porque você está fazendo a vontade do diabo. Para que que ele vai lutar contra você? Ele fala, já está fazendo a minha vontade. Mas quando você está resistindo, quando você está lutando, o diabo fala, não, eu vou derrubar esse cabra aí. Eu vou lutar contra ele, eu vou querer que ele desista do seu ideal, que é Cristo. A salvação, então, é evidenciada por continuar na fé até o fim. Quem são aqueles que são salvos mesmos? Aqueles que mostram isso e revelam através das suas obras que estão perseverando até o fim. Eu já mencionei isso para os irmãos. Quantos, irmãos? Quantos? Você conta assim, não tem uma mão, duas, três, você conta inúmeras pessoas que hoje já desistiram. E por que que você permanece? Por que que você continua? Porque a sua fé não está nas pessoas. A sua fé está em Jesus. Os outros podem desistir. Eu não vou prestar conta dos outros. Eu vou prestar contas da minha vida com Deus. É isso que Hebreus está nos chamando. Olhe para Cristo, é você. Pare de olhar para os lados, olhe para Jesus e continue a sua caminhada. A perseverança não salva, mas quem é salvo, persevera. Vamos ler juntos? A perseverança não salva, mas quem é salvo, persevera. Você vai continuar sozinho? Está todo mundo deixando. O que as nossas mães diziam? Você não é todo mundo. Nós somos filhos de Deus. E nós vamos perseverar. Temos um problema de coração, é o nosso coração. Temos um grande problema interno, que é o nosso coração, mas a nossa posição é, nós estamos em Cristo. E o autor de Hebreus agora ele vai falar sobre o perigo da incredulidade. Olha o versículo 16 até o versículo 19. Nesses versículos o autor vai fazer 3 perguntas e vai responder essas 3 perguntas com 3 perguntas. A resposta às perguntas são 3 perguntas também. Olha o que ele diz. Não foram os que ouviram e se rebelaram? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes?
Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Irmãos, perceba isso. Os que não entraram em Canaã foram os que tinham escutado a palavra de Deus. Eles haviam ouvido a promessa de Deus. Eu vou dar uma terra para vocês. Mas eles ouviram e não creram, por isso eles não entraram na promessa, na terra que Deus havia preparado para eles, porque eles se recusaram a crer. Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai se cumprir. Por que eu vou crer nisso? Eles se recusaram a crer. E aí veja a importância que nós temos hoje, de nós ouvirmos a palavra de Deus e respondermos a palavra de Deus com fé. Tem uma frase que diz: eu não vivo pelo que eu vejo, eu não vivo pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio, e eu creio da palavra de Deus. Guarda isso. Nós somos brasileiros, nós somos latinos. A gente gosta do quê? De sentir. Dá um arrepiozinho. Opa, Deus está aqui. Não sentiu arrepio? Deus não está aqui. Não é assim? Nós não vivemos, nós não cremos, nós não vivemos e nos portamos aqui nesse mundo por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós sentimos, mas pelo que nós cremos. Eles se recusaram a crer, e isso apresentado, olha as palavras que aparecem, versículo 16, eles se rebelaram. Olha o versículo 17, pecado. Versículo 18, desobedientes. E o versículo 19, incredulidade. Tiveram oportunidade para crer, mas não creram. No ministério pastoral é muito interessante que a gente vê aqueles que ouvem a palavra e colocam em prática. E aquelas pessoas que ouvem a palavra e falam, mas eu não creio. E elas não colocam em prática. Sabe que antes eu não conseguia dormir direito. Porque eu falava assim, cara, essa pessoa ela tem que crer. Ela precisa obedecer o que Deus está falando, né? Nós cremos para entrar na nossa vida com Cristo e nós cremos quando nós estamos em Jesus ainda. A nossa vida é feita com arrependimento e fé. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós cremos em Jesus. Para você vir até aqui na igreja, você não creu? Não foi um passo de fé? Eu falo, eu creio no que vai acontecer, eu creio na sua palavra, eu creio que eu tenho que estar junto com os meus irmãos, então nós andamos com arrependimento e fé. E às vezes no aconselhamento, eu ficava assim, gente, mas não é possível, eu ia para casa, eu não dormia, e eu ficava impressionado com as pessoas tampando quase que literalmente os ouvidos, eu não quero crer. Hoje eu durmo, porque a nossa parte qual é? Pregue a palavra. Por mais que doa, por mais que a gente fique triste, é o entendimento que cada um vai prestar contas de si mesmo a Deus. Nós anunciamos, nós pregamos, mas eu não consigo colocar fé no coração da minha esposa. Eu não consigo colocar fé no coração do meu filho. Eu não consigo colocar fé no coração da minha filha. O que eu posso fazer? Pregar, anunciar e clamar para que Deus esteja agindo. Essas pessoas não creram e Deus, o que ele fez? Ele fechou as portas de Canaã. Deus falou, vocês não vão entrar. Sabe por quê? Porque Deus não é brasileiro. Deus não vai arrumar um jeitinho. Ah, não creu, mas coitadinho, está chorando agora, pode entrar. Não. Ele fechou as portas de Canaã, porque eles não creram. É essa advertência para nós sobre uma fé que não desiste quando é testada. Eu vou repetir essa frase. Essa advertência de Hebreus é para nós, irmãos. Uma fé que não desiste quando é testada. Deus não os deixou. Olha que interessante, eles estavam no deserto, certo? Eles estavam quase entrando na terra de Canaã, eles estavam na porta da terra de Canaã, mas eles não creram. Deus fala, não, aqui vocês não vão entrar. Deus mandou eles de volta lá para o Egito? Para serem escravos de novo de Faraó? Não. Deus deixou eles aonde? No deserto. Olha que interessante. Deus nos liberta do poder de Satanás e garante que nunca mais seremos escravizados por ele. Mas ele nos ama tanto que ele nos disciplina para que o nosso coração se volte para ele. Mas porque nós temos um coração tão duro, nós não queremos nos voltar para Deus.
Guarda isso. Tem pessoas que são salvas, elas serão salvas, mas elas vão perder bênçãos nessa terra, porque elas não confiam no Senhor. Deus não vai permitir que elas voltem para o domínio do faraó, que elas voltem para o domínio de Satanás, mas Deus vai trazer disciplina sobre elas. Hebreus vai falar sobre isso mais à frente. A disciplina é prova do amor e da santidade de Deus. Deus disciplina quem Ele ama. Irmãos, essa semana foi muito interessante. Eu estava no escritório, conversando com a Simone, né? A Simone veio fazer alguns serviços da secretaria, e aí foi muito interessante, porque a Sarinha, ela sabe que tem algumas regras, né? Hoje de manhã, acho que alguém até presenciou aqui. Água e líquido não deve ficar onde tem madeira e papel. Ela sabe disso. Está com computador, está com papel, não leva líquido para lá, né? Criança ainda pode virar. E aí, nós estávamos na secretaria ali, ela já sabe essa regra. Ela já sabe essa regra. E aí ela entrou uma hora lá e aí começou a mexer no pacote de bolacha, né? Alguma coisa ali na mesa. Papai, o que é isso? Alguma coisa ela falando. Falei, filha, você já sabe, né? Para fazer isso. Eu não respondi a pergunta dela. A Simone, coração, né? Misericordioso, compassivo, né? Falou, é bolacha, Sarinha, né? E aí alguma coisa assim explicou para ela o que era, né? O que ela estava querendo lá. E eu achei muito interessante isso. Olha a perspectiva. Por um lado, você quer ensinar. Por outro, também existe uma compaixão de informar o que é. Deus, ele nos informa. Como que Deus nos informa? Com um relho na mão? Ele nos informa com amor, não é verdade? E quando nós obstinadamente nos rebelamos contra ele e não queremos obedecer, o que ele vai fazer? Ele vai disciplinar. Porque Deus disciplina quem ama. Os cristãos que duvidam, eles não vão ficar fora do céu, mas eles vão sofrer a disciplina de Deus. A rebelião, o pecado, a desobediência, a incredulidade, é muito interessante isso, porque pode se manifestar de forma coletiva também. Isso aqui é muito interessante. O fato da maioria pensar em determinada forma não significa que a maioria esteja com a verdade. Porque talvez aqui, como nós vimos no início da história de Hebreus, a maioria não creu. Apenas alguns espias falaram, vamos crer. A maioria não creu. Irmãos, essa é uma lição muito grande para nós hoje. A maioria hoje crê na palavra de Deus ou a maioria não crê? Na sua escola, a maioria crê ou a maioria não crê? No seu serviço, a maioria crê ou a maioria não crê? Muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. A porta que conduz à salvação, ela é o quê? É estreita, são poucos os que passam por ela. A verdade não é determinada pelo consenso popular. A maioria pode estar equivocada, pois crenças que são amplamente aceitas podem se basear em pressupostos errados, na tradição, na emoção, na falta de informação. A história nos mostra isso durante séculos, né? A maioria acreditava que o Sol girava em torno da Terra, mas essa crença foi desmentida. Durante séculos, a escravidão foi amplamente aceita em várias sociedades que se diziam, inclusive, cristãs, mas é moralmente errada e biblicamente errada. E Jesus nos diz em Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Irmãos, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, muitos vão te chamar para o pecado. Mas lembre da sua posição em Cristo. Quem você é, escolha caminhar na porta estreita. Muitos não creram, mas que você seja aquele que crê. As pessoas, então, elas podem te aproximar ou te afastar de Deus. Entenda isso. As pessoas podem te aproximar ou te afastar de Deus. Não siga a multidão rumo ao deserto, onde encontrarás apenas a morte. Siga a palavra rumo à Nova Jerusalém, onde você encontrarás a Cristo. Siga a palavra. Estando cercado de pessoas ou não, fale, Deus, eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra e eu vou permanecer com o Senhor. Se eu morrer por causa disso, não tem problema. Desde que eu morra em Cristo. Você vai morrer sozinho, não tem problema. Desde que eu encontre a Cristo.
Veja a necessidade de uma fé perseverança. Nós vimos acerca de um problema interno, que é o nosso coração, nós vimos a nossa posição em Cristo e nós vimos um perigo, um alerta, um cuidado do exemplo de Israel. E o que nos falta ver aqui? A providência de Deus. O que Deus providenciou para lidarmos com isso? Está no versículo 13. Olha o que diz. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A providência de Deus para nós. Olha o que ele diz, encorajem-se uns aos outros. Nesses versículos, o autor apresenta algo muito importante na nossa caminhada, mas que infelizmente é desprezado por muitos. O que é? O povo de Deus, andando na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, além de olharmos para Jesus, além de ouvirmos o Espírito, o que Deus espera de nós, qual que é a solução de Deus para o nosso coração não ficar duro, irmãos? Qual é? É nós estarmos juntos, nos encorajando uns aos outros, a vida em comunidade, o apoio, as exortações, o encorajamento, nos ajudam nisso. Nós tivemos ontem um encontro lá do GC, várias pessoas emocionadas, falando, eu louvo a Deus pela vida de fulano, porque fulano está sendo uma bênção na minha vida. Esse encorajamento, nós estarmos no culto, ver os irmãos, se alegrar com os irmãos, chorar com os irmãos, encorajar, mantenha-se firme, é a solução de Deus para nós. E como naquela época, como é hoje, tem muitos que negligenciam a comunhão. Por isso que o autor de Hebreus fala para a igreja, gente, se encoraja, gente, se aproxima um do outro, vai lá, encoraja ele, o coração dele está ficando duro, vai lá, encoraja, não se afaste. E esse é um perigo que nós temos nos nossos dias também, de nos afastarmos. Novamente, o autor falará desse assunto mais à frente. Ele vai falar que nós não devemos deixar a comunhão conforme o costume de alguns. Lembra vários que vão desistindo? Não seja daquele que desista, que abandona, que sai. Como nos dias de hoje, vários irmãos deixam de congregar. Não é verdade? Quantas vezes você deixou de vir ao culto por nada? Quantas vezes? Não tô afim. Não é verdade? Não tô afim. Hoje foi muito legal ver os adolescentes, eles vieram dormir no prédio da igreja hoje de manhã, né? Mas eu falando com o Eric e com a Cris, não, incentiva eles. Irmãos, no mundo adulto, a gente não faz só o que a gente quer fazer. No mundo adulto, nós fazemos o que precisa ser feito. Incentiva eles. Traz a galera. Mostra para eles o que é compromisso. É legal ficar com a galera, mas mais importante é fazer o correto. Talvez a maioria deles vieram hoje de manhã sem querer vir. A gente não precisa nem perguntar isso. Mas nós, como pessoas que mais experientes, que nós estamos na caminhada, nós vamos ditando, nós vamos orientando. É isso que você precisa fazer. Quando os meus filhos falam, eu não gosto de comer isso, que bom. Você não precisa gostar. É só comer. Meio caminho andado já, não precisa gostar, é só você comer. É só fazer o que é correto, é só fazer o que é certo. Então nós precisamos dos nossos irmãos nos encorajar, estarmos juntos, fazermos a vontade de Deus. Quantas vezes você deixou de ir no GC? Ah, não tô afim. Não tô afim de ir na igreja, não tô afim de ler a Bíblia. O mesmo perigo lá dos Hebreus são o perigo dos nossos dias. E olha que interessante, o autor ele coloca uma palavrinha aí no versículo 13. Qual a palavra que ele coloca? Hoje. Encorajem-se uns aos outros hoje, porque nós ainda estamos no dia da graça, o dia da oportunidade de confiar em Deus. Mas isso não vai durar para sempre. Quando eu estava no primeiro ano do segundo grau, hoje eu não sei como é que chama, mas eu estava no primeiro ano do segundo grau, tinha 4 bimestres. E aí lá era feito primeiro vezes 1, segundo bimestre vezes 2, terceiro vezes 3, 4 vezes 4, né? E aí tinha que alcançar lá uma nota final lá. Primeiro bimestre, tirei 29. Minha mãe é professora, conhece os professores. E aí ela deu uma bronca. Falou, tu vai aumentar essa nota aí no segundo bimestre. Mãe, pode ter certeza que eu vou. Nem que seja para 30, mas eu vou. Adivinha quanto eu tirei no segundo? Irmãos, a minha alma saiu do corpo, assim. Na hora que eu vi a nota, saiu a alma porque o couro ia sair do corpo, né? E eu entreguei aquele boletim apavorado lá para minha mãe, né?
tirei 30, ela deu uma bronca, né? Você vai aumentar essa nota a todo custo. E eu comecei a estudar matéria de física. Comecei a estudar. Eu tinha que subir a nota, porque senão eu ia reprovar. Porque vai passando, então eu tinha que tirar uma nota alta no terceiro, uma nota alta no quarto, para alcançar o número final lá. Terceiro bimestre, 65. Aí já estava no provão já. Estudei. No quarto bimestre, e nem considerava mais a nota, fui para o provão, irmãos, mas estudei, irmãos. Passei uns 3, 4 meses estudando. E aí, quando chegou lá no final, eu comecei a estudar matérias até do segundo e do terceiro ano de física. Consegui passar. E aí, o professor, só para você ter ideia, tinha 11 turmas de primeiro ano. O professor de física falou assim: a metade de vocês eu vou reprovar. Não que vocês são burros, não. É que eu não quero que vocês passem. A metade de vocês vai ser reprovada comigo. E ele reprovava mesmo, porque o segundo ano tinha só 6 turmas. De 11 diminuía para 6. E o terceiro ano só 2 turmas. Terceiro ano só com 2 turmas. Ele ia diminuindo todo mundo. E a escola lá que eu estudei, ela era uma das maiores lá no Rio Grande do Sul em termos de nota na matéria de física. Porque o professor, ele deixava mesmo. Ele falou: se vocês aumentarem a qualidade de vocês, eu aumento a minha. Vou reprovar metade. E ele reprovou mesmo. Bom, chegou no final do ano lá, então por isso que eu fui estudando, né, cada vez mais. Chegou no final do ano, irmãos. Sabe quando tem a lista no mural de quem passou e quem reprovou? Eu sabia, eu tinha estudado. Eu sabia que eu tinha passado. Eu fui lá só para checar. Tá aqui o meu nome. Mas eu vi vários colegas. Cadê meu nome? Não tá aqui. Fui reprovado. Vou repetir. Quando nós chegarmos no céu, o nosso nome precisa estar em quem? Em Jesus. E se o nosso nome não estiver em Jesus, nós não vamos entrar. Pode chorar, pode espernear. Alguns vão falar para Jesus: Jesus, mas em teu nome eu fiz um monte de coisa lá na terra. Eu tinha ministério, eu sabia fazer várias coisas, eu levei pessoas para a igreja, participei do GC. Jesus vai falar: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então, para evitar a incredulidade, isso vem de um equilíbrio entre a responsabilidade individual nossa. O texto fala que nenhum de vocês tem o coração endurecido, e a nossa vida em comunidade. Nós encorajarmos uns aos outros: corra para Jesus, meu irmão. Fique com Jesus, meu irmão. Ah, mas é mais fácil para o mundo? Claro que é mais fácil para o mundo. Claro que é mais fácil você sair daqui e viver no pecado, na prática do pecado. Claro que é mais fácil. É fácil empurrar um bêbado ladeira abaixo, não é? É só... Assim é o nosso coração. Deu um empurrãozinho, ele vai. Difícil o que é? É a gente negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Então, como estilo de vida com disciplina, priorizando o culto, priorizando o GC, aconselhamento, discipulado, nós devemos encorajar uns aos outros. Normalmente, eu já vi isso, várias pessoas talvez indo para o GC e vindo para o culto com a mentalidade assim, ó: o que eu vou receber? Não, nós vamos para o culto e vamos para o GC com a mentalidade o quê? Como que eu vou ministrar? Como que eu vou dar? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Estou indo para ser bênção. Irmãos, quantas e quantas vezes nós vivemos num mundo caído e de problema, nós estamos os frangalhos, irmão. Nós estamos cansados. Mas nós precisamos crer no que Jesus falou. O que Jesus falou? Mais bem-aventurado é dar. Mais bem-aventurado é servir. Mais bem-aventurado é você enxugar as suas lágrimas e virar para quem está chorando e perguntar: como que você está? Como que eu posso te servir? Eu vou orar por você. Ah, mas quem que vai cuidar de mim? Irmãos, quem vai cuidar de nós, irmãos? É Jesus. Jesus cuida de nós, Jesus cuida de ti quando você está cuidando de outros. O encorajamento entre pecadores que lutam contra o pecado fortalece a fé e promove a perseverança. Vamos ler juntos? O encorajamento entre pecadores que lutam contra o pecado fortalece a fé e promove a perseverança. Nos últimos dias, várias pessoas: preciso de ajuda. Hoje, podem orar por mim? Eu preciso de ajuda.
É a igreja em ação, para que os nossos corações não se tornem endurecidos pelo engano do pecado e para que possamos perseverar sem nos afastar de Deus. É essencial que nós nos encorajemos uns aos outros. Qual que é o resumo da mensagem de hoje? O resumo da mensagem de hoje é: para evitar que nossos corações se endureçam, é essencial encorajarmos uns aos outros a permanecermos firmes na fé, perseverando sem parar no deserto, sem estacionar no deserto, mas avançando em direção à Nova Jerusalém. Esse é o resumo do texto. Vamos ler juntos? Para evitar que nossos corações se endureçam, é essencial encorajarmos uns aos outros a permanecermos firmes na fé, perseverando sem parar no deserto, mas avançando em direção à Nova Jerusalém. Sabe quando você vai no estádio de futebol? Tá saindo aquela... Antigamente eram menos portas, né? Hoje você vai nas arenas, já é rápido para você sair. Mas antigamente que dava aquele aglomeração, sabe? Sabe quando você está cansado já, você ficou em pé, ficou lá pulando 2 horas e meia no sol. Aí na hora que ia sair, todo mundo junto, você ia meio que sendo carregado, sabe? Tem horas na vida cristã que você é carregado. São as pessoas que vão te levando. Põe a tua mão aqui, meu irmão. Aí joga um no lado, o outro joga no outro. E nós vamos caminhando em direção a Cristo. Queridos, Cristo resolveu o problema do nosso coração. Ele nos deu um coração novo. O livro de Hebreus fala que ele escreveu a lei dele no nosso coração. Nós estamos em Cristo. Nós somos filhos amados de Deus. Nós nascemos de novo, somos nova criatura. Não somos mais quem nós éramos. Eis que tudo se fez novo. Nós podemos agora olhar para esse alerta de Jerusalém aqui, de Israel, melhor dizendo, e ter esse alerta e falar: Deus, não permita que o meu coração fique endurecido. Meu coração fique perverso. E como que nós vamos conseguir vencer? Através da igreja, o corpo de Cristo. Não menospreze a família, peça ajuda, grite, berre. Como ovelha nós precisamos berrar. Berre, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Orem e intercedam por mim. Então, para você refletir e praticar, em primeiro lugar, as provações estão colocando a sua fé à prova. Não esqueça disso. As provações estão colocando a sua fé à prova. Se você tem fé verdadeira, você vai perseverar. Quem não tem fé verdadeira, vai recuar. Isso é claro. Isso é claro. As provações estão colocando a sua fé à prova. Segundo lugar, ouça a palavra de Deus e responda com fé perseverante. Nunca permita que a palavra de Deus seja exposta, lida, explicada e você saia igual. Reflita como que você vai colocar em prática. Em terceiro lugar, você não vence a dureza do seu coração sozinho. Deus colocou uma família para te ajudar. E por fim, avalie suas companhias. Se elas te dizem, olhe para Cristo. Ou elas falam para você, faça o que o seu coração manda. Você acha que lá no deserto as pessoas indo, elas não começaram a conversar umas com as outras? Lembra que a dureza de coração pode ser coletiva? Você acha que elas não conversaram umas com as outras? E aí, eu acho que Moisés está levando aí para o caminho errado. Ó, eu acho que vai dar ruim. Você acha que elas não conversaram? Então olhe para suas amizades, para suas companhias, aqueles que, nossa, eu estou em pecado, pequei. Rapaz, mas o que está acontecendo contigo? Você parou de fazer devocional, você parou de orar, você parou de frequentar o GC, você parou de ir no culto. O que está acontecendo? Confesse. Lembra conforme eu comecei a mensagem? Imaginando talvez alguns viajantes no deserto, um sol escaldante, talvez alguns pensando em desistir, mas no meio da caminhada, esse grupo se reúne e eles compartilham a pouca água que eles têm, eles se encorajam uns aos outros, eles falam assim, ó, calma, só mais um pouquinho, o oásis está ali na frente. Não desista, persevere, nós vamos chegar. E juntos eles encontram força uns dos outros. E quando um tropeça, o outro vai lá e ajuda ele a levantar e tira um pouco da sua água e dá para ele. Quando um perde o ânimo, o outro dá palavras de esperança. E assim eles vão determinados em direção ao oásis. Porque se eles pararem, eles vão morrer no deserto. Mas se eles perseverarem, eles alcançarão o oásis. Ó Pai, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido muito misericordioso conosco. Talvez cada pessoa aqui já pensou inúmeras vezes em
desistir. Mas nós não desistimos porque o Senhor habita em nós e nós estamos em Cristo. Nós lutamos sim contra um problema interno, que é o nosso próprio coração, que é coração que fica duro, coração que se afasta, coração que não confessa pecado, que não abandona pecado, coração incrédulo que não confia na sua palavra. Mas obrigado porque o Senhor providenciou a igreja e nós temos irmãos que nos ajudam e nos encorajam e nos fortalecem. Então ajuda-nos a aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá de buscarmos ao Senhor e sermos encorajados em Cristo cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor há de cumprir tudo o que o Senhor prometeu e que nós possamos então perseverar. Não sermos daqueles que retrocederam e morreram no deserto, mas que nós possamos juntos encontrar forças um no outro, encorajar uns aos outros, enquanto nós estamos indo à Nova Jerusalém, na oásis, um oásis que o Senhor preparou para nós, que é a sua presença, e vivermos para sempre contigo. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.